Amigos, irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico. Hoje nós estamos com mais um vídeo para todos vocês. Hoje nós estaremos tratando sobre um tema bastante delicado, mas ao mesmo tempo importante e ao mesmo tempo bíblico. Nós estaremos tratando sobre o aborto. O que a palavra de Deus fala sobre o aborto? Você é contra ou a favor? Nós iremos tratar isso neste vídeo. Antes de mais nada, já pedimos encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Antes de mais nada, nós precisamos definir a palavra aborto. A palavra aborto, ela significa nada mais, nada menos do que o tiramento da vida, o extirpamento da vida. As estatísticas nos mostram que cerca de 500 mil mulheres por ano praticam o aborto. E entre esse número, cerca de 1.500 morrem durante o processo. Precisamos ter em mente o quão grave é o aborto. Porque além do aborto ser o tiramento, ser o extirpamento, ser o arranque da vida, ele ainda traz consequências irreparáveis, tanto para a mulher na sua condição física, tanto para a mulher na sua condição emocional. Várias e várias sequelas são confirmadas psicologicamente. Nós precisamos também entender que a Bíblia, ela é totalmente contra o aborto. À luz da Bíblia, o que a palavra de Deus fala? Nós vemos que em Salmos 139 e o verso 16 diz o seguinte: os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja que o salmista diz que no livro de Deus, antes de ele vir a sair do ventre de sua mãe, toda a sua história já foi traçada por Deus. A sua história, a história do salmista e a nossa história, ela não vai sendo criada por obra do acaso nem por mera coincidência. Deus, ele já planejou antes de nós vir a sair do ventre da nossa mãe. Ou seja, quando você era um feto, quando desde a criança está no ventre da grávida, a nossa história já tem valor para Deus. E o salmista diz que toda a sua vida, Deus já tinha escrito desde que ele estava no ventre de sua mãe. Ou seja, então veja que tirar a vida de uma pessoa que está no ventre da mulher grávida é algo totalmente contra a palavra de Deus. Porque Deus, ele vela muito pela criança que está dentro da grávida. O pilar, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o edifício dos direitos humanos é o direito à vida. O direito à vida é a mãe de todos os outros direitos subsequentes. Nós não podemos tirar o direito à vida, porque isso é algo totalmente abominável perante os olhos de Deus. E biblicamente falando, nós não podemos defender em hipótese alguma o aborto. É algo inimaginável aos olhos de Deus. De acordo com 1 Samuel, capítulo de número 2, no Cântico de Ana, ela diz que Deus é o único que pode dar, tomar e tornar a dar a vida. O único que tem o poder e a legalidade de tirar ou dar a vida é o próprio Deus. E nós, como seres humanos, como seres mortais, não podemos em hipótese alguma, como cristãos, defender essa barbaridade. E você que é evangélico e pergunta, o que a Bíblia ela tem a falar sobre o aborto? Será que a Bíblia fala sobre isso? Sim. Veja em Êxodo, capítulo de número 21, versículo 22 e 23. Se alguns homens brigarem, e um deles ferir uma mulher grávida, provocando o aborto, porém, não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e segundo julgarem os juízes. Então veja que à luz da Bíblia, Deus ele dá a lei a Moisés para passar para o povo, que se alguns homens, ou dois, brigarem, e um deles acidentalmente, sem querer, como dizem, bater numa mulher grávida, ferir ela e ela provocar o aborto sem intenção, este homem que bateu nela será multado se isto o feto não morrer, mas se morrer, veja o que a Bíblia diz, versículo 23, mas se houver morte, então darás vida por vida. Então veja que Deus ele vela tanto o feto como uma vida já existente, já fora da mulher grávida. Então veja que para Deus o valor é igual. É interessante notar que o texto diz vida por vida. E é interessante notar que não é Moisés que está falando isso, é o próprio Deus. Deus ele trata o pequeno feto como sendo já uma vida existente e não como algo informe. E para corroborar com o que o irmão Cláudio falou, muitos podem dizer, mas isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não vale já mais para a dispensação da graça. O que é uma heresia? Porque qual era a Bíblia que os apóstolos tinham? Era o Antigo Testamento. Jesus disse que Moisés escreveu tudo a respeito dele em João 5, 46 e 47. E que em João 5, 39, as escrituras testificavam dele. Mas em Lucas, no capítulo de número 18 e o versículo de número 20, Jesus diz o seguinte: mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério,
não mate. E em Romanos, capítulo de número 13 e o versículo de número 9, a Bíblia diz o seguinte: os seguintes mandamentos: não adultere, não mate. Nós vemos explicitamente Jesus em Lucas 18 e Paulo em Romanos capítulo 13 fazendo uma alusão a Êxodo 20, nos 10 mandamentos, e que um desses mandamentos era o de não matar. E nós podemos perceber em 2 textos, claramente nas Sagradas Escrituras no Novo Testamento, porque na teologia bíblica um versículo não se faz doutrina, agora 2 ou mais fazem doutrina. Ou seja, no Novo Testamento é uma doutrina: não pode matar, não pode se tirar a vida de outra. E como nós já vimos biblicamente, Deus trata a vida do pequeno bebê dentro da barriga da mãe como sendo uma vida, não tem conversa. Ainda em Êxodo, para corroborar com o que nós estamos falando, capítulo de número 23, versículo 27, a palavra de Deus diz o seguinte: de palavras falsas te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Veja que Deus, ele é claro em suas palavras. Deus é totalmente contra o aborto. E a determinação, como já foi falado pelo nosso irmão Marco, a determinação de quem dá e de quem tira a vida não é sua, é de Deus. Você pode até praticar o ato, planejar para ter um filho, mas a vida é dada por Deus e não por você. E Deus diz bem claro: não matarás o inocente. E quem é o inocente? Corroborando com o que nós estamos falando. O inocente que nós estamos falando aqui nesse vídeo é o feto, a criança, a vida que está no ventre da grávida. O pequeno bebê que não tem escolha, que vai vir a vida ou não. Porque muitas vezes quem quer defender eles são as pessoas que já estão com vida. E como diz uma frase bastante conhecida, todos que são contra o aborto já nasceram. Realmente, com o nosso irmão Cláudio, ele disse, é totalmente inimaginável você tirar a vida de um ser inocente, de um ser que não tem como se defender. Isso extrapassa o limite da natureza humana. Você tirar a vida de um ser inocente, você querer culpar um erro de terceiros em um inocente. É sério, isso passa do limite da racionalidade humana. O cúmulo da inversão de valores que o nosso mundo atingiu hoje, causado em Isaías capítulo 5, versículo 20, por pessoas que dizem que o certo é errado e o errado é certo. Nós, os cristãos, que defendemos o direito à vida, somos tratados como os violentos, somos tratados como os radicais. É impressionante vermos aonde chegamos. É impressionante a vermos, porque eu tenho certeza que uma mãe, que uma mulher que quer abortar, tirasse o feto dentro do ventre e desse para ela em uma espada para ela matar, eu tenho certeza que ela não faria isso. Por quê? Porque ela está vendo. Mas como não está vendo, mas como é algo dentro dela, como vai ser algo que vai ser extirpado sem ela ver com os próprios olhos, aí tudo bem. Onde é que chegamos? Onde é que o nosso mundo chegou a ponto de estarmos discutindo, estarmos relativizando a vida? É isso que nós estamos fazendo, relativizando a vida. Deus, ele é bem claro nas suas palavras: não mate. E eu tenho certeza, como o texto bíblico falou aqui em Êxodo, que o nosso irmão Cláudio leu, ele não justificará o ímpio, ou seja, eu não tomarei o culpado por inocente. Uma da questão que é muito delicada e que muitos usam de argumento para defender o aborto, que abortar é a melhor forma de crianças não viverem órfãs e desamparadas. Mas voltando para o raciocínio, o que isso quer dizer? Que ela está dizendo que é melhor abortar do que uma criança viver em orfanato sem amor de pai e de mãe. Agora eu lhe pergunto, de quem foi a irresponsabilidade de gerar um filho? A vida foi dada por Deus, mas quem teve a irresponsabilidade de ter um filho e não cuidar dele, não dar o amor? Se você acha que não tem capacidade, não tem condições de criar um filho, então por que você gera um? Então isso é totalmente algo que não tem coerência com o que muitos defendem. A maioria das feministas que defendem o aborto querem não só lutar pelos direitos de todos, mas pelos seus próprios direitos. Elas querem viver uma vida totalmente vãs, uma vida totalmente de diversões, e no final, se acontecer alguma coisa, mata. E para ela não tem problema. É aquele jargão, né? Você age, mas você não quer arcar com as consequências do seu ato. Outro ponto também delicado em que muitas mulheres passam é sobre a questão da violência sexual, em que é melhor abortar do que se ter um fruto da violência sexual. Vamos usar esse silogismo. Você acha certo de que um terceiro
padeça por culpa de um outro? Você acha certo de que um ser totalmente inocente sofra por um erro, por um pecado de outro? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade onde você culpa alguém que é inocente e você deixa em liberdade aquele que é o verdadeiro culpado. Porque essa é a lógica. Porque nós vivemos principalmente aqui no Brasil, em onde uma justiça ela é frouxa, onde o juiz ele sai pervertido e onde muitas das vezes o inocente se torna culpado e o culpado se torna inocente. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Não dá para consertar um erro cometendo outro. Se o bebê já foi formado, não dá para você abortar. Não é a melhor forma. Aborto não é a solução para um erro. Se você já está com feto no seu ventre, então cuide dele. Dê o amor a ele. Você pode dizer, mas eu não estou preparada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Em certas circunstâncias, nunca nós estaremos preparados. A melhor forma é você amar o seu filho. Se você está grávida e tem um pensamento de abortar, não faça isso. Já para concluirmos, como nosso irmão Cláudio falou, o aborto não é a melhor solução. Antes da gente fazer os nossos vídeos, eu fui procurar a definição do que é aborto. E estava dizendo um ato involuntário. O aborto não é um ato involuntário. O aborto é um ato voluntário, é um ato consciente, é um ato de que a pessoa sabe de que está tirando uma vida e por mais que tente negar, biblicamente falando, nós como cristãos não podemos negar o fato de que sim, o pequeno bebê no útero de uma mãe é uma vida e de maneira nenhuma nós iremos torcer o juízo como essa sociedade corrompida e perversa está fazendo. Nós iremos de encontro contra essa sociedade. Nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo, o diferencial e ser taxado como loucos por defender a vida, eu prefiro ficar com esse rótulo. E quando Deus disse em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 13, não matarás, ele não estava blefando. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Testemunho Bíblico. Pedimos encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você não possa perder as notificações do nosso canal. Também nos siga em nossas redes sociais. O Instagram do canal Testemunho Bíblico está aparecendo aqui embaixo, que você possa estar seguindo. Também o Instagram da produção está aparecendo aqui embaixo. E também, por que não, o nosso Instagram, meu e o de Marcos Vinícius, que você possa estar seguindo para estar conferindo e nos acompanhando. Não se esqueça de compartilhar esses vídeos nas suas mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse rico conteúdo e possam saber qual é a declaração da Bíblia sobre o aborto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.